Eu estou recebendo muitas dúvidas e também muitos comentários lá no Instagram de pessoas que estão com medo de começar a investir e até mesmo investidores que já investem há algum tempo que estão com medo de perder o seu dinheiro por conta do atual cenário econômico do nosso país. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo, um vídeo rápido, só para a gente tentar entender se existe ou não algum fundamento por trás desse medo, se existe a chance ou não dos investidores perderem o seu dinheiro na bolsa. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você não me segue lá no Instagram, @rudineisilva1, eu estou todo dia lá conversando com o pessoal, tirando dúvidas, respondendo perguntas e também posto conteúdo lá todos os dias. Então, depois que você assistir esse vídeo, me segue lá no Instagram se você quer acompanhar aqui o meu trabalho mais de perto, beleza? Então agora, bora lá começar o conteúdo do vídeo de hoje. Existem dois principais pontos, dois motivos principais que deixam os investidores preocupados: a inflação e a taxa de juros. E é o que a mídia vem batendo muito nesses últimos meses, que temos uma inflação altíssima e que temos também uma taxa de juros muito alta. Tem gente até falando já em crise financeira por conta da inflação muito alta, falando que o Brasil vai se tornar uma Argentina. Então vamos começar olhando aqui a inflação e depois vamos olhar aqui o histórico da taxa de juros. E como é que a gente mede a inflação aqui no Brasil? Através do IPCA. O IPCA é o nosso índice de inflação. Então, se a gente pegar aqui o IPCA do último mês, a gente teve uma inflação positiva de 0,84%, beleza? E nos últimos 12 meses, equivalente a um ano, a gente teve uma inflação, um IPCA acumulado de 5,6%. Então, se a gente olhando esses números, a gente já consegue ver que não é uma inflação super altíssima como a mídia está notificando. Uma inflação de 5,6% está basicamente na média que o Brasil tem aí nos últimos anos. O Brasil fica em torno disso, entre 4, alguma coisa e 5, alguma coisa todos os anos. Então, a gente está com uma inflação controlada e dentro da média que o Brasil vem tendo aí nos últimos anos. Então, essa notícia de superinflação, de crise econômica por conta de uma inflação altíssima aqui no Brasil, que o Brasil vai se tornar uma Argentina, está longe de ser verdade. Eu não estou dizendo aqui que não pode acontecer, tudo pode acontecer, mas estamos muito, mas muito longe disso. Estamos com a inflação, sim, controlada e sim, está dentro da média. Isso fica mais por conta da mídia mesmo e de pessoas que estão divulgando isso de uma forma errada. E como eu disse, o segundo ponto, o segundo motivo que deixa os investidores com medo é a taxa de juros. Temos também várias notícias na mídia sobre falando que as taxas de juros estão altas, que estão altíssimas. Então eu trouxe aqui um gráfico para a gente ver, uma tabela, para a gente olhar aqui como está realmente a taxa Selic, a nossa taxa de juros, e como ela estava aí há alguns anos atrás, para a gente fazer uma comparação e saber se realmente temos taxas de juros muito altas. Vamos começar olhando aqui então. Atualmente a nossa taxa Selic está em 13,75%. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. Mas vamos descer aqui mais para baixo nessa tabela e ver alguns anos aí atrás para ver como é que estava essa taxa Selic. Olhando aqui já, deixa eu ver aqui no ano de 2016, dia 31/8/2016, a nossa taxa de juros estava em 14,25%. Então estava mais alta do que está agora. Vamos descer mais para baixo aqui na tabela. E notem, pessoal, que a gente nunca teve uma inflação tão baixa mesmo, Na verdade, a inflação mais baixa foi ali no ano de 2019, 2020, onde a gente teve um período muito curto de tempo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó. Dia 5/8/2020, a gente teve uma taxa de juros de 2%, até o dia 17/3/2021, onde ela começou a subir. Mas foi um período muito curto, foi alguns meses apenas de taxa de juros baixa. Vamos voltar a descer aqui para baixo. Já olhando aqui, em 2005 a gente tinha uma taxa de juros de 19,75%. E a gente sempre manteve essa taxa alta. Em 2004 era 16%. Pegando aqui, em 2003 a gente teve uma taxa de 24,5%, então uma taxa muito alta. Em 2003 também aqui já tivemos períodos de 26,5%. E ainda foi maior aqui
em 99, olha só, a gente tinha uma taxa de juros de 45%. Aí foi aqui para 42, para 39, para 34, foi baixando. E ela já vinha aí de altas, né, de 19, aqui 29, 25 também aqui em 1999. Então, se a gente olhar aqui nessa tabela, a gente sempre teve aqui no Brasil como média uma taxa de juros mais alta. Apenas ali no ano de 2020, final de 2019, início de 2020, a gente tinha uma taxa Selic baixa. O restante dos anos aí passados, a gente sempre teve taxas de juros mais altas. É claro que agora ela está um pouco alta, sim, isso prejudica a economia, isso trava a economia, mas está muito longe de ser uma taxa de juros altíssima que vai acabar aí com a economia do nosso país. A gente já teve, como eu mostrei aqui, taxas de juros de 45%. Então, se você parar para comparar 13,75, ainda está bem abaixo disso, e eu não acredito que essa taxa de juros vá continuar subindo por muito tempo. Ela pode subir sim mais um pouco, mas não acredito que vai chegar a 45%, como já chegou no passado. Eu não acredito que ela vai chegar nem em 15%, beleza? Então, de novo aqui, a gente tem mais mídia do que fatos realmente. Tem outra coisa interessante para a gente olhar aqui. Eu peguei o gráfico do S&P 500. Eu peguei o S&P 500 porque tem um período maior de tempo para a gente analisar do que o Ibovespa. Então, aqui a gente começa o gráfico em 1983. Vamos dar uma olhada aqui nas principais crises aí que a gente teve nesse período. Começando aqui na crise das .com, mais ou menos ali no ano de 2000, 2001. E a bolsa aqui dos Estados Unidos, o S&P 500, teve uma queda de 39,3%. Outra crise grave que a gente teve foi a crise imobiliária, ali em 2007, 2008, e a bolsa caiu, a bolsa aqui dos Estados Unidos caiu 55,2%, então caiu 50% durante a crise imobiliária. Voltando aqui para 2020, onde a gente teve a pandemia, a bolsa caiu 28,7%. Então notem que durante a pandemia a bolsa caiu menos do que durante a crise imobiliária. E agora vamos olhar aqui atualmente, o S&P 500 está com uma queda aí desde o seu pico depois da pandemia de 15,3%. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa notícia aí, essas notícias, né, de economia quebrada, que os Estados Unidos vai quebrar, isso aí é tudo falso, é tudo mentira, isso é tudo mídia. A gente conseguiu ver aqui em números, fatos, que isso não é verdade. A nossa inflação não está fora do controle, a taxa de juros não está em patamares altíssimos que vá acabar com a economia, e nem as bolsas estão caindo também para representar aí um grande risco para quem está investindo. Então, se você que está me ouvindo agora é investidor ou pretende começar a investir, talvez agora seja o melhor momento para você começar a investir, onde as bolsas estão em quedas e você vai conseguir comprar ativos mais baratos e no futuro vai ter um ganho de capital muito maior. Se você vender os seus ativos agora, você que já investe, provavelmente você vai querer comprar depois quando eles estiverem subindo. Você vai vender barato e vai comprar caro. Warren Buffett tem uma frase muito interessante que diz que você deve vender ao som dos canhões e comprar ao som das trombetas. Então agora está soando as trombetas, é a hora de você comprar e comprar mais barato e não ficar dando ibope para essas mídias que ficam só noticiando o fim do mundo e desgraça. Focar na geração de patrimônio, na geração de renda para acumular o máximo de patrimônio possível e atingir a independência financeira, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem rápido só para dar uma explicadinha aqui sobre isso. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.